Isso a gente vê no Antigo Testamento, que é um modelo, que o principal, os profetas tinham 80% do ministério pregando, e 20% era revelação, visão. Tem intervalos, tu pega o livro de Daniel, existem intervalos de 1 ano de uma visão para outra. Mas ele pregando e exortando era sempre. Pega Jeremias ali, Jeremias vivia na rua pregando. Às vezes nem sempre tinha uma revelação. As revelações elas recebem mais ênfase. Só que o ministério dele não se baseia naqueles capítulos. Aquilo é um resumo. Tá? Jesus. Conta na Bíblia quantas vezes ele pregou e quantas vezes ele revelou algo. Muito mais pregou. Então, tem gente que tem muito dom de revelação, mas não prega. Se não prega, ele só flui em alguns dons, mas não é um profeta. Tá? Profeta, também tem o contrário. Tem gente que pensa que só o pregador, só de pregar ele já é profeta. E eu estou aqui como profeta de Deus. Se Deus não chamou, tu não está como nada. Davi também era profeta, ele não era só rei. Davi também era profeta. Davi pregava e Davi tinha revelações. Tá? O Antigo Testamento é cheio de profeta. No Novo Testamento tem muito mais, mas os textos não contam tanto. Isso a gente sabe por hoje em dia. A gente vê vários profetas hoje. Muitos que são e muitos que não são também. Atos 21, só anota. Se a gente abrir em todos os textos, a hora voa. Então anota, daí você vai estudar depois. Atos 21, versículo 8, 9, 10 e 11. Anota aí. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Olha só. Se ele tinha filhas donzelas, Filipe tinha filhas donzelas que profetizavam, por que ele não chamou ela de profetisas? Que não eram. Profetizar não é ser profeta. Hoje em dia há muita confusão. Eles pensam que quem profetiza é profeta, então todo mundo é profeta. Mas o que diz em 1 Coríntios 12, versículo 28 em diante? São todos apóstolos? São todos profetas? São todos operadores de milagres? Tem todos o dom de curar? Não. Então, profetizar é para todos. Profetizar não quer dizer que é profeta. Tá? Por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, isso eu tinha falado anteriormente, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Uma palavra de sabedoria. Ele revelou algo que iria acontecer, para Paulo se preparar. O profeta, ele é pregador, e ele também é dotado dos dons de revelação. Ele é necessário ter, no mínimo, 2 dons de revelação e mais o dom de profecia. Dom de profecia ele tem que ter. Profeta, profecia, tem que ter a profecia. Agora ele tem que ter, no mínimo, 2 dons de revelação. E, geralmente, você vê profetas terem 3. Ou seja, todos. Então, ele pode ter ou palavra de conhecimento e palavra de sabedoria, ou discernimento de espíritos e palavra de conhecimento, ou discernimento de espíritos e palavra de sabedoria. Ou os 3. Ele tem que ter no mínimo 2. Se ele prega, tem dom de profecia, é pregador, tem dom de profecia, e tem um dom de revelação, não é profeta. Ele tem que ter no mínimo 2. Porque você nunca vê um profeta, você vê na Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, você nunca vê um profeta revelando só passado. Revelando só presente. Revelando só futuro. E você vê profetas tendo discernimento. Jonas, lembra que o anjo foi lá na árvore alimentar ele? Como é que ele sabia que era o anjo? Discernimento de espíritos. Um anjo foi lá, porque ele ficou lá abatido e tal, e o anjo foi lá dizer: cara, te anima, levanta. E como é que ele sabia que era o anjo? Discernimento de espíritos. Então,
Você vai ver isso muitas vezes no Antigo Testamento, e é uma regra. No mínimo 2 dons de revelação, e o dom de profecia, e ser pregador também. Detalhe, isso tudo você está anotando? Bênção. O profeta não sabe de tudo. Tem gente que diz que é profeta, diz que é, mas ele diz que sabe de tudo. Nossa, eu olho para ti, eu já sei tua vida e tal. Se Deus revelar, sabe. Se Deus não revelar, não sabe. E onde é que está a prova disso? Eliseu e Geazi. Quando Naamã foi ser curado através de Eliseu, ele levou presentes e Eliseu não aceitou. Porque ele sabia que Naamã estava tendo aquele entendimento de comprar uma bênção. Então, não porque ele não deveria receber uma oferta, mas ele entendeu o que estava acontecendo no coração de Naamã. Naamã estava com a intenção de comprar. Porque ele era pagão, o paganismo tem isso. Então, por isso, tá? Aí o servo Geazi, servo de Eliseu, ele viu que Eliseu estava distraído, foi lá atrás da mão. Ó, o meu senhor disse para te me dar isso, isso, isso e isso. Porque ele mudou de ideia. Mas era para ele mentiu. Se ele achasse que o profeta sabia tudo, ele não tinha se arriscado. Significa que ele sabia que um profeta não sabia tudo. Mas naquele momento, ele soube. Então assim, ó, o profeta ele é mais usado no profético que os outros. Mas os dons não estão restritos somente ao profeta. Respondi? Show. Então, ele não sabe de tudo. Mas nesse momento, Eliseu falou: pensa que o meu espírito não foi contigo? Palavra de conhecimento. Que tu fez isso, isso e isso? Aí, ele liberou uma palavra e ele ficou leproso. Recebeu uma palavra de juízo inspirada e aconteceu com Ananias e Safira também. Mentiram e receberam uma palavra de juízo e morreram ali aos pés dos apóstolos. Como saber se é falso ou verdadeiro? Uma coisa muito simples. Quando um profeta ele está fluindo, seja em pregação ou nos dons de revelação com profecia, o profeta ele sempre vai centralizar a Cristo e não ele. Você vê aquele profeta que ele é usado por Deus, ele pode ter revelação até da tua identidade, pode ter de tudo. Se ele não centraliza a Cristo, ele não é um profeta de Deus. Ele pode estar sendo usado por espíritos familiares de adivinhação. O profeta inspirado por Deus, o foco dele é Cristo. Ele não aponta para o dom dele, ele aponta para Cristo. Ele não aponta porque a minha unção, porque eu subi um monte, porque eu sou ungido, porque eu sou o cara. Entendeu? Não, ele não é assim. O cara que é assim, ele está sendo usado por espíritos familiares. E ele mesmo está sendo enganado. Ele tem um espírito de adivinhação perto dele e ele pensa que é Deus usando ele.